Mais um vídeo, pessoal, sobre a situação do Irã. Quase um mês de protestos, apagão de internet continua, mortes estimadas em mais de 6.000. E eu vou trazer para vocês as seguintes notícias. Ministro das Relações Exteriores de Israel fala sobre o Irã. O Ismail Barghesh afirma que a cooperação de defesa do Irã com a China e a Rússia é de longa data. Quem diria? Olha aí a galera aqui. Parabéns, Rússia! Parabéns, China! Tá aí o resultado. Um oficial da Força Aeroespacial Iraniana exibiu drones Shahed na TV estatal. Olha lá, vindos da onde? Quem fabrica o Shahed? É o Irã. Uhum. O secretário do Estado americano Marco Rubio conversou com o primeiro-ministro iraquiano. Temos também aqui as informações que não são tão abundantes no mapa aqui no Live Map. Não tem muita, tem protesto, mas não dá para ter muita noção, porque o apagão continua, pessoal. O apagão informacional continua, isso é muito triste. O vice-ministro do interior do Irã, Ali Kabar, aqui temos a informação, diz que ainda não está claro quando o acesso à internet será restaurado, quase 2 semanas depois que as autoridades o fecharam para reprimir protestos. Tem algum tipo de voo aqui? Olha, tem a atividade aérea. O Irã suspende todos os voos em todo o país por 3 meses, de acordo com o novo NOTAM. A situação está crítica, galera. Vamos trazer todas essas informações agora. São o 28 de dezembro de 2025 iniciaram os protestos. Em 26 de janeiro de 2026, dia de hoje, estão ocorrendo há cerca de 29 dias. Atualização nas últimas 48 horas. Número de mortes. ONGs de direitos humanos baseadas nos Estados Unidos confirmam cerca de 6.000 mortes ligados aos protestos, incluindo manifestantes, crianças, forças de segurança e civis. E investigam outras 17.000, aproximadamente. Como eu havia dizendo, são 6.000 confirmadas. Está aqui a pessoa, está aqui a identidade, aconteceu, está lá no gavetão. Estimativas externas de canais como o Irã Internacional chegam a números muito maiores, como quase 40.000 mortes em ataques especialmente violentos no início do conflito, números que ainda não podem ser verificados de forma independente, devido à severa repressão, à imensa perseguição contra qualquer pessoa que tenha uma ligação ou tenha uma opinião contrária ao regime. O governo iraniano oficial reconheceu somente cerca de 3.117 mortes, bem abaixo das estimativas. Quem diria? Irã ao vivo. O Irã ignora a chegada do navio de guerra dos Estados Unidos. Diz que está pronto para se defender, como nós vimos ali, com a ajuda da China e da Rússia. Será? O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghesh, nessa segunda-feira, disse que os navios de guerra dos Estados Unidos não enfraqueceriam a determinação de defesa do Irã, enquanto o jornalista da Fox News citou uma autoridade dos Estados Unidos dizendo que o USS Abraham Lincoln havia entrado nas águas do CENTCOM. Documentos revisados no Conselho Editorial do Irã Internacional estimam o número de mortes na repressão em 8 e 9 de janeiro em mais de 36.500, o que descreveu como um massacre de protesto de 2 dias mais mortal da história. Foram 36.500 mortes em 2 dias. Só que está muito difícil confirmar veementemente essa história, essa informação para trazer, devido ao apagão informacional que continua. E eu vou trazer mais na frente uma entrevista que o filho do presidente iraniano pediu para que acabe com o apagão, porque o que está acontecendo no Irã é que mesmo as pessoas que ainda eram a favor do regime, entre aspas, não eram tão contra, estão começando a ficar contra.
porque não conseguem fazer comércio, não conseguem se comunicar com as suas famílias. O apagão de internet, o país para, pessoal, o comércio colapsa, a economia acaba. Então, todo mundo é afetado, inclusive o próprio regime. E as pessoas que, algumas poucas que ainda eram, vamos dizer, beneficiadas pelo Estado, eram filhos de funcionário público, começam a se revoltar e ficar contra. Fora a pressão internacional que aumenta. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, mudou-se para um abrigo subterrâneo especial em Teherã, depois que altos funcionários militares e de segurança avaliaram um risco aumentado de um possível ataque dos Estados Unidos, disseram duas fontes do governo do Irã. Olha, depois, não, viu os porta-aviões. Tá. O príncipe exilado do Irã, Reza Pahlavi, anunciou que está pronto para ajudar a remover a República Islâmica e pôr fim nesse processo, um processo que, segundo ele, levará a uma democracia secular no Irã, se eleições livres puderem ser realizadas. O regime do Shah é perfeito? Não. Não existe regime perfeito. Eu tenho severas críticas à democracia e ao capitalismo, mas o comunismo, a teocracia é muito pior. São regimes opressores que levam a são as maiores mortes da história. Inclusive um meme muito engraçado aqui. Eu procuro fazer assim, me exercitar, fazer dieta. Não tomo remédio, tá? Eu tomo remédio natural às vezes para emagrecer. Principalmente faço treino e ando de bike. Mas que tem o negócio da caneta emagrecedora de que tem uma foto do Stalin assinando um papel, aí fizeram um círculo de que a primeira caneta emagrecedora da história. Parece engraçado, seria cômico se não fosse trágico. Bacana fazer até esse meme, é uma dica aí pra galera, é engraçado. Só que remeteu a, infelizmente, milhões de pessoas que padeceram. Então, o primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Reza Alef, disse que o governo preparou um plano para governar o país em tempos de guerra, ao mesmo tempo que disse que Teherã não busca conflito, mas está pronto para se defender. O governo preparou um plano para administrar o país em tempos de guerra, embora esperemos que ele nunca precise ser implementado, disse Aref, acrescentando: a República Islâmica não pretende iniciar uma guerra, mas não hesitaria em defender o país. A República Islâmica, ela não quer iniciar a guerra, ela quer continuar reprimindo o povo, quer continuar com a teocracia. O que eles podem fazer é tentar se segurar no poder o máximo possível, que é o que eles estão tentando fazer, agredindo cada vez mais o povo e tudo mais. Como eu havia dizendo, o regime do Shah não era perfeito, mas ele é uma excelente alternativa para a transição. Como a gente sabe, quando se tira a cabeça do regime, o pior dos mundos que pode acontecer é uma guerra civil no país. A briga entre o poder dentro do país, que muitas vezes foge de controle e que a população tende a sofrer demais. Então, sempre agora, pelo que eu estou vendo, que é o que aconteceu na Venezuela, está havendo uma busca de equilíbrio, de uma transição mais lenta, mais feita compassada, sem abrupção com a mudança de regime. Tem também aqui uma informação de órgão de direitos humanos da ONU que censura a repressão brutal e os protestos no Irã, até que, enfim, uma cartinha, né? Uma cartinha. Órgãos de direitos humanos da ONU ordena investigação sobre repressão a protesto. O Teherã rejeita resultados dizendo politizados em Genebra. Milhares de mortos, na maioria da maior repressão desde a Revolução de 1979. Genebra, 23 de janeiro. Reuters. Esta história de 23 de janeiro foi arquivada novamente para remover a confusão e fazer com que uma segunda fase comece em Teherã.
Apelo às autoridades iranianas para reconsiderarem, recuem, ponham fim à sua repressão brutal, disse o alto comissário Volker Turk numa sessão emergencial da ONU, Conselho de Direitos Humanos. Eu acho muito triste que a ONU tenha se transformado num ambiente para dar recados, sabe? Não dá para mandar recadinho para o Irã. Tem que fazer alguma coisa enérgica. É muito triste isso aqui da ONU. O Eurasia Viewers traz para a gente: apagão de internet no Irã persiste, enquanto o relatório diz que o número de mortes em protestos pode ultrapassar 30 mil. O apagão nacional de internet no Irã permaneceu em grande parte em vigor, já que o número de mortos relatados em protestos recentes continuou a aumentar, com um relatório dizendo que o número de fatalidades pode ultrapassar 30 mil. O órgão de fiscalização dos direitos digitais, NetBlocks, disse em 25 de janeiro que o desligamento da internet do Irã já aconteceu e passa de 400 horas, acrescentando que breves picos de conectividade podem dar uma falsa impressão de uma restauração mais ampla. Afirmou que ferramentas de evasão, como VPNs, permitiriam uma comunicação online limitadíssima. Grupos de direitos humanos dizem que o apagão prejudicou a capacidade dos manifestantes de se organizar e restringiu o fluxo de informações, dificultando a verificação independente das vítimas. A Organização de Direitos Humanos, sediada nos Estados Unidos, cujos números tem citado regularmente desde que a repressão violenta começou. O Irã, no início do mês, afirma que o número de mortos confirmado é agora de 5.500. O número de mortes, ainda sob investigação, é de 17.031. Então, a gente tem aí esse número flutuante, 30 mil, 17 mil, o governo diz que é de 3 mil, e nós não temos como confirmar, cravar isso. Nunca, talvez, na história, nós possamos afirmar esse número. Talvez demore anos. Irã revela mural alertando sobre retaliação caso os Estados Unidos, está aqui o mural, realize o ataque. Dubai, Emirados Árabes Unidos. Autoridades iranianas revelam um novo mural, um outdoor gigante na praça central de Teherã no domingo, com um aviso direto aos Estados Unidos para não tentarem um ataque militar ao país, enquanto navios de guerra americanos se dirigem para a região. A imagem mostra uma vista aérea de um porta-aviões com aviões de combate danificados explodindo em seu convés de voo. O convés está repleto de corpos e manchado de sangue que se arrasta para águas atrás do navio para formar um padrão que lembra as listras da bandeira americana. Um slogan está estampado em um canto: se você semear o vento, colherá redemoinho, diz. Esse aqui é o outdoor. Nossa, que medo. Aqui, olha. Ameaça direta gigante esse outdoor mesmo, no canto aqui. Aqui é uma esquina, e mostram o porta-aviões Abraham Lincoln explodindo. E a internet continua bloqueada. Aqui mais imagens sobre o outdoor. Filho do presidente do Irã pede às autoridades que restaurem a internet após apagão de protesto. Youssef Palazi diz que nada será resolvido tentando adiar o momento em que circulam imagens de repressão violenta. Realmente, não tem como resolver. O filho do presidente do Irã pediu o levantamento das restrições à internet no país, dizendo que nada será resolvido tentando adiar o momento em que circulam fotos e vídeos dos protestos que foram violentamente reprimidos pelo regime. Como uma batalha em andamento no topo do regime sobre os riscos políticos de continuar bloqueando o Irã da internet, Youssef Palaski, cujo pai
Mossad foi eleito no verão de 2024, disse que manter o fechamento digital criaria insatisfação e aumentaria a distância entre o povo e o governo. Isso significa que aqueles que não estavam e não estão insatisfeitos serão adicionados à lista dos insatisfeitos, escreveu ele em uma postagem no Telegram. Sinceramente, eu acho que isso é papo furado. Eu acho que eles não querem reativar o. Eles podem estar com medo, realmente, mas é uma justificativa plausível. Imagina, tu tá num país que tu trabalha, é funcionário público, vamos dizer, e tu tá aí há meses sem ter, um mês sem ter, 400 horas sem internet, sem poder se comunicar, tu vai ficar contra o regime mais ainda, né? Aqui, o Ministério das Relações Exteriores de Israel, falando em Baku, a cerca de 210 quilômetros do Irã, acusou o regime de realizar um massacre bárbaro contra seu próprio povo. As autoridades do Azerbaijão estavam atentas e transmitiram uma mensagem clara e inequívoca a Teherã. O Open Source Intel também trouxe para a gente aqui, olha. Ismail afirma que a cooperação de defesa do Irã com a China e a Rússia é de longa data, pedindo ajuda. Será que vai conseguir? Talvez até consiga, mas não vai adiantar muito. Um oficial da Força Aeroespacial Iraniana exibiu os drones Shahid na TV estatal diante de uma plateia ao vivo, encerrando o segmento em hebraico com a frase Shalom, estamos muito perto de vocês. Ou seja, uma como a gente pode dizer aí, uma agressão, né? Uma ameaça direta a Israel. Agora eu vi ele falando aqui. قراره در مورد شاد صدمالک بیشتر صحبت بکنیم. حاجی استارت خورد. اگر اجازه بدید من یک جمع‌بندی داشته باشم. بله بفرمایید. من جمع‌بندی رو میرم سر اینطوری جا. شروع میکنم. میخوام بگم Shalom, Por fim, o secretário de Estado americano Marco Rubio conversou com o primeiro-ministro iraquiano Mohamed Shah al-Sudani antes da votação presidencial no parlamento, alertando que um governo controlado pelo Irã não pode priorizar os interesses do Iraque, manter o país fora de conflitos regionais ou promover a parceria mutuamente benéfica entre os Estados Unidos e o Iraque. Ontem, o bloco xiita do Iraque indicou o ex-primeiro-ministro, uma figura vista como estritamente alinhada ao Irã. Então, tá dando um cutucão no Iraque para, olha, se afasta do Irã. Pessoal, não te esquece de te inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e pedir nos comentários algum assunto que você queira que eu traga para vocês. A tua inscrição e o teu compartilhamento desse vídeo é muito importante para que a gente possa continuar trazendo vídeos diários sobre conflitos e coisas interessantes ligadas à geopolítica, política. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu vou deixar um QR Code ao lado caso você queira apoiar o nosso canal. As tuas inscrições e as tuas curtidas no vídeo são muito importantes.